Paz Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos continuar a segunda parte do período intertestamentário. Nós paramos na parte anterior falando da divisão quando da morte de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, ele divide, na verdade, a herança dele ficou para os seus generais. Ele tinha 4 principais generais. Cassandro ficou com a região aqui da Grécia, essa parte é a parte da Grécia. Lisímaco ficou com toda essa parte aqui, uma parte bem importante da Europa. Cassandro e Lisímaco, portanto, aqui, e a parte de área maior, na verdade, ficou para Seleuco. Seleuco ficou com toda essa parte em amarelinho aqui, e Ptolomeu ficou com toda essa parte, inclusive entre os egípcios. Se você parar para perceber aqui, existe na Palestina uma área que está pedaço azul, ou seja, Ptolomeu, pedaço amarelinha, ou seja, Seleuco. O que acontecia é que essa região ela ficou instável e havia grande disputa entre os descendentes depois de Seleuco e os descendentes depois de Ptolomeu. Os descendentes de Seleuco ficaram conhecidos como Seleucitas e os descendentes de Ptolomeu como Ptolomaicos. Então o que acontece aqui é que um dos descendentes de Seleuco, Antíoco III, ele conquista esta parte aqui da Palestina em 198 a.C., Antíoco III. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o que acontece com o seu sucessor, Antíoco IV. Antíoco IV, para manter o seu domínio aqui, ele fazia qualquer negócio. Então, ele vendia poder, ele vendia posição, ele vendia cargos. Era uma pessoa muito corrupta, muito corrupta. E nesta região aqui, havia uma disputa para a posição de sumo sacerdote entre duas famílias. Uma família que tinha a linhagem correta mesmo, a linhagem para o sumo sacerdócio, e uma linhagem que não tinha. Então, a linhagem de Onias era a linhagem de sumo sacerdote desde os tempos, né, passados. E Tobias, a linhagem de Tobias, queria o sumo sacerdócio. O que aconteceu aqui? Uma pessoa de nome Jason, ele foi conversar com Antíoco e ele propôs comprar a posição de sumo sacerdote. E Antíoco IV vendeu essa posição. Então ele deu o sumo sacerdócio para Jason. Jason era da linhagem de sumos sacerdotes. Ele era da linhagem de Onias. Então, até aí não havia maiores problemas, porque ele era da linhagem. Isso aconteceu em 175 a.C. Numa determinada época em que Jason deveria pagar para se manter no sumo sacerdócio, o emissário, o Menelau, na verdade, ofereceu mais para Antíoco IV e Antíoco IV vendeu o sumo sacerdócio para Menelau. Então, Menelau foi nomeado sumo sacerdote. Jason foi afastado e Menelau entrou como sumo sacerdote. O problema é que Menelau era da família de Tobias, ou seja, de uma linhagem que não era de sumo sacerdote. Isso daqui a pouco vai dar bastante confusão, a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes de falar dessa confusão, deixa eu só mencionar uma coisa. Mais ou menos em 168,
antes de Cristo, então vejam, 10, 15 anos depois dessa confusão toda, né? Porque Jason foi nomeado em 175 e Menelau em 172 antes de Cristo. Eu estou falando de 168. 168, o que acontecia? O Império Romano já estava dominando toda a região, e se o amado observar aqui, ele vai além do que Alexandre o Grande dominou. Então veja que a Palestina está aqui, ó, o Egito está aqui. Ele sobe, ele vai até lá em cima. Essa aqui é toda a parte da Europa, Portugal, Espanha aqui. Ele sobe, vai até a Britânia, tá? Então, onde hoje é a Inglaterra, tá? E ele vem aqui, ó, que é a Itália, ele sai daqui, de Roma. E ele vem Ásia, Mesopotâmia, ou seja, tudo que era do Império Grego, o Império Romano domina. Mas eles estão quietinhos até agora. Eles ficam quietinhos até agora. Eles só vão ter importância um pouquinho mais lá na frente. Eu quero voltar à confusão que o Antíoco IV fez com o Jason e com o Menelau. O que acontece? Antíoco IV, ele viu que ele estava perdendo poder na Palestina. Então ele começou a exigir determinadas coisas. Por exemplo, duas coisas que foram absurdas. Primeiro, que Deus fosse chamado pelo nome de Zeus. Zeus é um deus grego, é o maior deus deles, é Zeus. Então ele queria que o Deus dos judeus fosse chamado de Zeus e não de Deus. Então o Yahvé, esqueça Yahvé, ninguém quer que chame de Yahvé, eu quero que se chame agora de Zeus. Isso não foi legal. Outra coisa, ele exigiu sacrifícios, ele erigiu alguns altares e dentro do templo ele exigiu que porcos fossem sacrificados. Então o altar, que era santo, passou a sacrificar porcos. Se vocês lembram, amados, porco é um animal impuro para os judeus. Mesmo assim, sacrificar sem a observação do que é sagrado também era uma heresia, também era uma falha muito grande. Então Antíoco fez isso aqui. E como quem estava no sacerdócio não era de uma linhagem sacerdotal, alguns se negavam a fazer, outros não, porque era poder. E, portanto, algumas dessas pessoas começaram a se inclinar para o lado do Antíoco IV. Quando, em uma cidade de Modim, que fica bem pertinho de Jerusalém, quando eles foram fazer isso lá em Modim, Matatias reage. Ele mata o sacerdote que estava a ponto de sacrificar o porco e poluir o altar. E os oficiais que vieram em defesa desse sacerdote, ele também mata. Ou seja, ele começa uma reação, o que a gente vai chamar da revolta dos Macabeus. Então, o que acontece aqui? Ele assassina os sacerdotes e os oficiais, ele derruba o altar. E ele inicia uma revolta, que era uma revolta formada de guerrilha, era feita de guerrilha. E ele foge, então, para o deserto para fazer essas incursões de guerrilha com os seus 4 filhos. Né? O Judas, João, Jonatas e Simão. Matatias morre no deserto, ele é morto, e quem assume o seu lugar é o seu filho mais velho, chamado Judas Macabeu. Macabeu quer dizer martelo. Então, o que acontecia aqui? A revolta passou a ser conhecida como a revolta dos Macabeus, a revolta dos martelos. Né? Martelo. Então, Judas Macabeu sucede,
e ele começa a ter um domínio, né? Ele conquista bastante área e em 164 a.C., ele consegue chegar no templo e ele purifica o templo, porque o templo tinha sido desrespeitado, ele tinha sido poluído com os sacrifícios que não eram permitidos se fazer. Surge agora aquela festa, a festa do Hanukkah, que é a festa da dedicação do templo. Então, essa purificação e essa dedicação do templo acontece nesta época e ela depois é comemorada ano a ano. Ela faz parte do calendário. Se você observar, se o amado for lá em João 10, 22, o autor sagrado, né, o evangelista João, ele vai contar que Jesus estava lá por ocasião da festa da dedicação, que é esta festa aqui do Hanukkah, quando Judas Macabeu consegue entrar e consegue purificar o templo. O que acontece aqui é uma série de disputas, uma série de guerrilhas. Mas isso nós vamos deixar para um outro momento. Bons estudos por enquanto.